Bom dia, estimadas irmãs, estimados irmãos em Cristo Jesus. Saudamos vocês com palavras do apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, capítulo 13, o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Todas as nossas reflexões e todos os nossos encaminhamentos enquanto igreja estão baseados no desejo e no compromisso com o amor, a preservação da vida, o cuidado da vida como dádiva divina. Nós ofereceremos nos 4 domingos do mês de setembro cultos com a liturgia adequada aos protocolos de segurança do governo do Distrito Federal e também da ISLB. Assim, queremos planejar um retorno gradativo e seguro dos encontros comunitários. Desejamos que vocês assimilem o modo como poderemos retornar a partir de outubro às celebrações e aos encontros na comunidade. A forma como celebraremos neste período mostra como serão os cultos até que a pandemia esteja controlada. Que Deus, o Senhor, nos abençoe, possamos nos esforçar e viver o compromisso com o amor ao próximo. Amém. Nós experimentamos esta realidade tão diferente, mas cremos que o Senhor está conosco. Em Jesus Cristo temos comunhão com Deus e o Espírito Santo permite a nós, mesmo em nossas casas, vivermos como uma comunidade, como uma família, unidos no mesmo Espírito. Por isso celebramos culto em nome e na presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento do profeta Ezequiel, o capítulo 33, os versículos 7 ao 11. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar de seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Pois tu, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes,
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. A palavra do Senhor nos convida e nós queremos nesta hora confessar a Deus os nossos pecados. Senhor nosso Deus, através de Tua palavra, Tu nos convidas ao arrependimento e à conversão, pois não desejas que pereçamos, antes que vivamos. Por isto, em humildade, confessamos a Ti o nosso pecado. Nos acostumamos com uma ideia de bondade, que transforma a mensagem cristã em graça barata. Pensamos que também somos pessoas boas por sermos membros de uma igreja. Com isso, nos esquecemos que nossos pensamentos e ações refletem a corrupção de nossa natureza humana. Temos dificuldades para entender que o pecado habita em nós e, por causa dele, nós e o mundo sofremos suas consequências. Só a vida verdadeira, quando iluminados por Tua palavra, enxergamos o mal em nós. Assim percebemos que a Tua bondade não é supérflua, mas é o mais profundo amor, que perdoa o pecador. Por causa de Jesus Cristo, nós Te pedimos, tenha compaixão de nós e nos perdoe. Amém. Assim diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, os versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Como ministro ordenado da Igreja de Jesus Cristo, anuncio a todos o perdão dos vossos pecados. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O perdão tem implicações para a vida de todas as pessoas. Como filhos e filhas de Deus, somos perdoados e assim libertados para lutar contra os sofrimentos que o pecado produz. Queremos nesse momento unir nossos pensamentos e juntos clamarmos pelas dores deste mundo, porque a Igreja não vive para si mesma, mas para testemunhar o amor de Deus ao mundo. Clamemos pelas mais de 124 mil pessoas mortas em decorrência do Covid-19 em nosso país e suas famílias enlutadas. Clamemos por todos aqueles que perderam seu emprego em decorrência da pandemia. Clamemos pelas mulheres que, neste contexto de isolamento social, sofrem a violência doméstica. Enquanto ouvimos o hino Kyrie eleison, elevemos nossos pensamentos ao Senhor e invoquemos a sua ajuda para com todos aqueles que sofrem.
Deus da misericórdia, reveste-nos das armas da luz. Revela-nos os caminhos perigosos pelos quais teimamos em andar. Desperta-nos como igreja, como corpo de Cristo, para a exortação, para aconselhamento mútuo, para o cuidado uns com os outros. Sejamos o amor que transforma a vida daquela pessoa desorientada, fragilizada, culpada. Que através de nós tu fales ao coração das pessoas e elas sejam reaproximadas da comunhão, deste espaço de vida que é a igreja. Senhor, abençoa-nos com humildade, que acolhe a advertência da tua palavra e interpreta tudo da melhor maneira. Ajuda-nos a abandonar nossos vícios, nosso orgulho, nossa arrogância e nossa teimosia. Guarda-nos perseverantes no apoio mútuo, na oração comum, no cuidado amoroso uns pelos outros. Isto oramos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aleluia. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, os versículos 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra do Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Estimadas irmãs, estimados irmãos, predomina em nossos dias alguns pensamentos do tipo: eu só vou gostar de quem gosta de mim.
Ou eu sou assim e quem me quiser que ature. Ou ainda, não mudarei quem eu sou por causa dos outros. Também tem aquele famoso, só me arrependo das coisas que não fiz. E assim muitos outros pensamentos que nascem do princípio egocêntrico. Vivemos assim como pessoas cheias de razão, umas sobre as outras. Agarrados às verdades convenientes, temos grandes dificuldades para abrir mão de nós mesmos em nome do entendimento, da reconciliação. Neste contexto, acolher os textos bíblicos previstos para este domingo é um exercício doloroso, incômodo, em alguns casos até perturbador. Assumir as falhas pessoais e assumir as falhas do próximo, propor-se ao diálogo, ao perdão, à mudança de postura, parecem exigências demasiadamente árduas para um ser humano que se acostumou com a facilidade de sempre ter razão. Mas é o convite de Jesus à reconciliação. É o chamado de Deus à comunhão. É a vocação do Espírito à renovação. É vontade do Deus triuno, relação. No princípio era a relação, afirmou o filósofo Martin Buber. De fato, a pessoa existe graças à relação e para a relação. Cresce na relação e em vista da relação. Amadurece e se humaniza na relação. Jesus Cristo não só revelou a verdadeira identidade de Deus, cuja essência é relacional, mas mostrou que o caminho para a transformação pessoal consiste também numa correta e justa vivência na relação com os outros, com as outras. Nos textos bíblicos previstos para este domingo, é muito relevante a preocupação pelas relações humanas. Os textos nos advertem que não se pode partir de uma união de pessoas perfeitas, mas de uma comunhão fraterna de pessoas pecadoras, que reconhecem as suas fragilidades, precisam do amor mútuo, do apoio mútuo para superar seus limites e erros. As rupturas nas relações podem surgir a qualquer momento, mas o importante é empenhar-se para superá-las. Existe uma expressão no texto do profeta Ezequiel que destaca a missão de cada pessoa em relação à outra, no meio do povo de Deus. Te constituí atalaia, nós ouvimos. A atalaia era a pessoa que ficava de sentinela na cidade para avisar de perigos. A atalaia ficava num ponto alto, com boa visibilidade, como uma torre ou os muros da cidade. A atalaia precisava estar atenta no seu turno de trabalho, porque a segurança de toda a cidade dependia da sua observação. Se ela não visse o inimigo se aproximando a tempo, a cidade não teria chance de se defender e poderia ser saqueada ou destruída. Não avisar do perigo podia custar muitas vidas. Deus nos convoca a sermos atalaias em nossos relacionamentos, especialmente na comunhão fraterna. Deus nos chama a colaborarmos com a proteção de sua gente, de sua casa, de sua família. Somos incumbidos e incumbidas de cuidar da vida uns dos outros, avisando as pessoas que estão caminhando longe dos preceitos divinos, a caminho da ruína eterna, apontando a elas o caminho que conduz à vida e empenhando todos os esforços para reintegrar as pessoas na comunhão com Deus e com irmãos e irmãs. Esse serviço deve ser assumido em amor mútuo, já que não existe pessoa que permaneça todo o tempo no caminho de Deus, pois todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus.
Não existindo ser humano perfeito que dispense a orientação da palavra de Deus e do apoio fraterno. Em nome de Deus, proteger e ser protegido, corrigir e ser corrigido, orientar e ser orientado, observar e ser observado, cuidar e deixar-se cuidar. A relação perfeita está envolvida de humanidade, comprometimento, partilha e auxílio mútuo. Nesse sentido, o evangelista Mateus atualizou o princípio da mutualidade para a proteção da vida e preservação da comunidade e do povo de Deus. Mateus enfatizou o propósito que deve nos inspirar na maneira de nos conduzir diante da ruptura de relações, visando sempre a reconstrução dos relacionamentos. Esse texto do Evangelho que nós ouvimos tem sido chamado de a correção fraterna. O sentido dessas orientações está ligado à responsabilidade pelo ser juntos e viver juntos das pessoas. Das pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tarefa confiada a cada pessoa nessa relação, especialmente quando se acolheu o chamado para formar o corpo de Cristo. O evangelista Mateus não enfatiza um poder específico aos dirigentes da igreja para garantir o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Não é tarefa de alguns. Ele reconhece uma responsabilidade partilhada de todas as pessoas seguidoras de Jesus. Cabe a cada pessoa cristã trabalhar para construir a unidade, e isso só é possível se cada pessoa for responsável pela outra, pelas outras. À luz da prática de Jesus, Mateus sugere um esforço contínuo e redobrado por incluir e amar o impenitente, jamais com a intenção deliberada de promover um processo de exclusão e de excomunhão. Nesse sentido, Mateus aponta um caminho a ser percorrido, a partir do que recebeu de Jesus. Primeira etapa: vá e mostre o erro, mas em particular, só entre vocês. A primeira atitude na busca pela correção de um erro é o tratamento discreto e particular. O resultado dessa abordagem dependerá da maneira como agirmos em relação ao irmão e à irmã. Se nos vestirmos de juízes implacáveis e perversos, em condição de superioridade e condenação, é evidente que criaremos necessidade de uma próxima etapa no processo e teremos desperdiçado uma oportunidade de reconciliação. Entretanto, se reconhecemos nossa humanidade, percebendo quanto somos igualmente frágeis e nos mostramos compreensivos, imbuídos de compaixão com a pessoa caída em erro, haverá boas chances de chamar ao arrependimento e verificar a conversão do caminho. Segunda etapa nesse processo. Se não tivermos alcançado êxito na primeira, então tome com você uma ou duas testemunhas para admoestar a conduta e reconduzir ao bom caminho. Nem sempre é simples se estabelecer o entendimento. As opiniões divergem, os pontos de vista são muito diferentes e relativos, por isso é necessário buscar a ajuda de mais pessoas para que se chegue ao entendimento e à reconciliação. Novamente, essa reunião de várias pessoas deve ser bem sucedida, se a diligência estiver comprometida com o resgate, a restauração, a reintegração da pessoa, a comunhão com Deus e com o próximo. O amor é a única dívida que devemos ter para com os outros. Não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. Se uma pessoa culpada de ter quebrado a comunhão, rompido a união, provocado dissensão, não se sente amada por aqueles e aquelas que abordam a falta promovida e propõem uma nova atitude,
as chances de transformação e de religar a vida são bloqueadas. Oportunidade desperdiçada. Mas se a pessoa em falta sente que foi ouvida, compreendida e a sua presença na comunhão é desejada profundamente, é provável que a causa seja resolvida nessa etapa com júbilo e alegria. Se não for resolvida na segunda etapa, passamos à terceira. Caso a pessoa não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja ela der ouvidos, será tratada como gentil ou publicano. Nem sempre se consegue êxito no início do caminho. Algumas pessoas são tão arraigadas de suas opiniões que chegam a se tornar intolerantes e impenitentes. Nesse caso, quando as intolerâncias se afirmam abertamente, é hora de pedir ajuda à comunidade mais ampla, chamada de igreja. Infelizmente, essa etapa nem sempre foi bem interpretada pela instituição igreja. Por muito tempo serviu para justificar condenações, julgamentos, excomunhões na igreja. Mas Mateus nos convida a considerar o irmão como gentil ou publicano. E todos nós sabemos qual o lugar dos gentios e dos publicanos no coração de Jesus. Todos nós conhecemos a sua preferência. Ele prefere gentios e publicanos, de sorte que nunca hesitou em recomendá-los, em dar-lhes exemplo e incluí-los na comunidade. Afinal, quando é que uma pessoa estará mais perto do arrependimento, do perdão e da reconciliação? Permanecendo na presença e na companhia de sua família ou sendo excluída dela? Continuando na convivência ou sendo afastada dos encontros, das reuniões, das celebrações? Participando do sacramento da comunhão ou impedida do acesso à mesa que nos alimenta do perdão? Estimadas irmãs, estimados irmãos, olhando para a prática de Jesus, não pairam dúvidas. Incluir as pessoas pecadoras é o propósito, porque nossas ligações e desligamentos terrenos têm implicações eternas. Essa é a melhor disciplina que uma pessoa cristã pode aplicar, a quem quer que seja, tratar todas as pessoas como alvo da missão e do amor de Deus, do seu amor incondicional. O processo deve ser visto como um convite e nos redobrar de empatia, de compaixão, de reconciliação e de amor. Tanto mais que a parábola que precede o relato de Mateus de hoje é a parábola da ovelha reencontrada, que termina da seguinte maneira: do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E a passagem que segue a resposta dada a Pedro pela pergunta de Jesus: quantas vezes deve perdoar seu irmão? Jesus respondeu: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o perdão é incondicional e deve ser nosso esforço. Ao longo dos evangelhos, a mensagem do Cristo ressuscitado é um convite ao perdão, à reconciliação, às relações, ao respeito, à justiça, à paz. E o evangelista Mateus parece reconhecer em todas as pessoas cristãs o poder de perdoar. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligarem terá sido desligado no céu. Essa afirmação não é um convite para recusar o perdão, mas é um indicativo de que discípulas e discípulos de Cristo têm a capacidade de recusá-lo, assim como têm a capacidade de oferecê-lo gratuitamente. Educados pela misericórdia de Deus, somos todos chamados a exercer o ofício do cuidado fraterno, para que a comunidade possa revestir sempre mais do modo de ser e proceder de Jesus. Ele que disse: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa?
porque até os pecadores amam aos que os amam. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o Pai. Lucas capítulo 6, versículos 31, 32 e 36. Jesus quer que a pessoa pecadora seja tratada com paciência e amor, pois o objetivo não é condená-la, mas trazê-la de volta ao caminho da fé pelo arrependimento e perdão. O alvo é sempre ganhar o irmão, a irmã, jamais perdê-los, cuidar e proteger a vida. Por isso, onde reina a competência desleal, nós anunciamos a lealdade. Onde reina o empenho de colocar-se acima dos outros, nós anunciamos a igualdade. Onde reina o desejo da vaidade, da aparência, nós anunciamos o serviço. Onde reina a dificuldade nas relações mútuas, nós queremos ser presenças de acolhimento. E onde custa solicitar favores, nós queremos estar disponíveis àqueles que clamam por ajuda. Onde reina a exploração, nós anunciamos solidariedade e luta contra a injustiça. Onde reina a inibição, nós vivemos iniciativas em favor da vida. Sigamos, pois, firmes e perseverantes no amor que cuida, que protege, que inclui. Amém. Como pessoas comprometidas com a missão de Deus, com o anúncio do Evangelho e a vivência da Boa Nova em todos os cantos da terra, especialmente na ISLB, queremos apoiar projetos missionários que permitem às pessoas ouvirem e vivenciarem a Boa Nova. As ofertas deste domingo em nossa igreja são destinadas ao projeto de missão do Sínodo Mato Grosso. Que Deus abençoe as dádivas e o trabalho missionário realizado a partir do Sínodo Mato Grosso. Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto, queremos corresponder com alegria e dedicação. A maioria das comunidades do Sínodo do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a Paróquia Transamazônica, as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar.
No Evangelho ouvido e refletido hoje, nós recebemos de Jesus a incumbência. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Comprometidos com essa incumbência, entreguemos ao Senhor as situações que nos preocupam, nossos louvores, nossas angústias, nossas intercessões. Liguemos entre nós e liguemos no céu nossa oração. Senhor Deus, obrigado pelo perdão, pela reconciliação. Obrigado por familiares, amigos, amigas, irmãos e irmãs na fé. Obrigado por nos protegeres e usares essas pessoas como boas conselheiras. Obrigado pelo alimento, por saúde, por trabalho, pelos dons que nos deste, pelos quais servimos e podemos ajudar o próximo. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque podemos entregar todas as aflições aos teus cuidados. Por tua presença e proteção diárias, nós rendemos graças, Senhor. Senhor de todo poder e glória, autor e doador de todo bem, enxerta em nós o amor pelo teu nome e aumenta em nós a verdadeira religião, aqui religa as pessoas contigo e entre si. Nutre-nos com toda a boa vontade e produz em nós os frutos de boas obras. Vem com teu Santo Espírito e renova em nós o teu perdão. Olha pelo nosso país, pela nossa cidade e ajuda-nos na tarefa de anunciar teu perdão por meio de nossas mãos, seja na oração ou no testemunho concreto da nossa fé na vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Clamamos, Senhor, por tua intervenção sobre a situação de medo, apreensão e angústia a que somos submetidos em nosso dia a dia. Sofremos com a falta de perspectivas, desconfianças e cansaços desse longo período de pandemia. Estamos aprisionados em nossas casas e tememos o próximo. Senhor, transforma essa realidade. Deus compassivo, na tua graça imerecida descansamos nossas súplicas pelas pessoas amadas que sofrem dores físicas e emocionais. Pedimos que a tua compaixão alivie as dores, acalme os corações angustiados e restaure a saúde destas pessoas. Que o Espírito Consolador dê disposição e amor para aqueles que cuidam e façam com toda a dedicação. Tudo isto e o que guardamos no silêncio de nossos corações, nós te entregamos a orarmos com Jesus.
queremos em nossas casas, aonde estamos, também como comunidade, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém.